Agora sim. Gravando? Amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, vos salvo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos orar, pedindo a bênção de Deus para esta programação. Altíssimo Deus e Pai que habita nas mansões celestiais, em nome do Teu Santo Filho Jesus, te pedimos, Senhor, que neste momento, Senhor, venha usar a minha voz para transmitir a Tua palavra de salvação a toda a humanidade. Perdoa, Senhor, todos os meus pecados. Lava-me com Teu sangue, me ensina a falar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, este programa tem por finalidade anunciar a salvação da alma através de Jesus Cristo. Eu quero ler Atos dos Apóstolos, capítulo 11. A partir do versículo 9. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele varão. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: envia varões a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, a palavra da salvação é a Bíblia Sagrada. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, juntamente com o Espírito Santo, é Deus quem fala conosco. Olha o que está escrito em João capítulo 14, e versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus. O que nós temos que fazer para ir morar no céu é viver uma vida de acordo com a Palavra de Deus. Quando a gente aceita o Senhor Jesus Cristo, a gente está aceitando ser julgado pela Palavra de Deus. Olha o que diz João 12, 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que eu hei de dizer e sobre o que eu hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo-o como o Pai me tem dito. João 12, do 48 ao 50. Romanos 15, versículo 4, diz assim: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15, 4. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito,
para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. É através da palavra de Deus que nós somos salvos. Então este programa tem por finalidade anunciar ao mundo a palavra da salvação. O único professor da Bíblia Sagrada é o Espírito Santo. Só tem uma vaga e essa vaga já foi preenchida, conforme está escrito em João 14, 26, que nós acabamos de ler. Vamos repetir, os irmãos. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Louvado seja Deus. Estamos alegres, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Que o Todo-Poderoso abra as nossas mentes, abra o nosso coração para compreendermos as Escrituras, a exemplo do que Deus fez com uma certa mulher por nome de Lídia. Vamos ver em Atos capítulo 16 e versículo 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Queridos irmãos, a maneira correta de entender a Bíblia é do jeito que está escrito. Não podemos interpretar ao nosso caráter a palavra de Deus. Olha só o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, o autor da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é o Espírito Santo. Ninguém melhor para fazer um manual de instruções do que o fabricante do aparelho. Então, ninguém melhor para orientar o homem do que o Criador do homem. E o Criador fez o manual de instruções. O manual de instruções de quem está indo para o céu, de quem vai para o céu, é a Bíblia Sagrada. Ler do jeito que está escrito, compreender do jeito que está escrito. Não existe anexo, não existe formulário por equivalência funcional. Existe sim a única compreensão da Bíblia, única, através do Espírito Santo. Entender errado não é entender. Esse slogan que se criou, que cada igreja tem a sua doutrina, isso não é de Deus. Olha só o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Todos os pastores levam para a igreja a Bíblia Sagrada. Então, todos os pastores devem pregar o que está escrito na Bíblia Sagrada. Esta é a palavra da salvação. E eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecer também aos irmãos pela reverência e pelo desejo de obedecer a palavra de Deus. Pedir a Deus que abençoe a cada um dos irmãos. A paz do Senhor.